Olá pessoal, aqui é a professora Ida e esse é o nosso primeiro vídeo do ano letivo de 2021 para tratarmos das explicações, correções, comentários sobre o PET volume 1 de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio, semana 1. Então, se esse vídeo for interessante, for útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e sempre que a gente tiver vídeo novo aqui, você vai poder estar acompanhando todas as correções de todos os PETs de língua portuguesa do segundo ano, ok? Então, pessoal, o tema dessa semana é o gênero relato pessoal. O PET começa aqui com um parágrafo introdutório, cumprimentando vocês, e em seguida a gente vem aqui com algumas características desse gênero textual que eu vou ler com vocês, tá? O gênero relato pessoal é aquele que tem a função de relatar acontecimentos de nossas vidas. Esse gênero é narrativo, portanto, há nele a presença de elementos da narrativa. É importante lembrar que o texto deve contar algo da vida do autor. Assim, o narrador normalmente é do tipo narrador-personagem, já que ele faz parte da história. Esse gênero, que pode ser oral ou escrito, é vinculado por diversos suportes, como revistas, jornais, telefone, redes sociais, livro, entre outros. É comum ainda que os relatos pessoais tenham tema, por exemplo, férias, passeio que amei ou odiei, festa de aniversário, entre outros tantos. O tema do relato pessoal quer dizer sobre qual assunto relativo à vida do autor ele está tratando. Existem algumas características do relato pessoal que devem ser lembradas, então presta atenção aqui, pessoal. Primeira característica. Os verbos são empregados predominantemente na primeira pessoa e no passado. Por que na primeira pessoa? Porque já disse aqui em cima que o narrador é personagem. E é o passado porque é um relato, algo que aconteceu na vida do narrador que ele está contando ali, tá? Há a presença de adjetivações e descrições. Por que adjetivações e descrições? Porque ao relatar aqueles acontecimentos, o autor ali do texto vai dar detalhes, e para poder trazer esses detalhes, ele vai descrever os ambientes, as pessoas, e adjetivações são para passar ali o ponto de vista, a perspectiva do narrador sobre aquilo que ele está relatando. Terceiro ponto, é importante que o texto tenha um título criativo. O texto deve ter início, introdução, meio, que é o desenvolvimento, e fim, a conclusão. Como é um relato, vai relatar-se aquilo do início, meio e fim. Você não relata uma história pela metade, faltando um pedaço, tá? E o título criativo é para chamar a atenção do leitor sempre, né? Vamos então às questões aqui. O texto que vai ser tratado aqui chama Minha Fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Nós vamos ler rapidamente e vamos para as questões. Quando eu era pequena, achava que meu país era o melhor do mundo. Cresci cantando uma canção chamada Nada a Invejar e eu tinha muito orgulho. Na escola, passamos muito tempo estudando a história de Kim Do-sung, mas nunca ouvimos falar muito do mundo lá fora, exceto que os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão eram inimigos. Embora eu muitas vezes tivesse curiosidade a respeito do mundo externo, eu achava que passaria a minha vida inteira na Coreia do Norte, até que tudo mudou de repente. Uma vasta escassez de alimentos atingiu a Coreia do Norte em meados da década de 1990. No fim das contas, mais de 1 milhão de norte-coreanos morreram durante o período de fome e muitos só sobreviveram comendo capim, insetos e cascas de árvores. As interrupções do fornecimento de energia elétrica também se tornaram cada vez mais frequentes, então tudo ao meu redor era completamente escuro à noite, exceto pelo mar de luzes da China, logo do outro lado do rio Amrok, perto da minha casa. Sempre me perguntei por que eles tinham luz e nós não. O rio Amarok é bem estreito em determinados locais, o que permite que norte-coreanos secretamente atravessem para o outro lado, mas muitos morrem. Não posso revelar muitos detalhes sobre como sair da Coreia do Norte, mas só posso dizer que durante os anos difíceis de escassez, eu fui mandada para a China para morar com parentes distantes. Mas eu achei que só ficaria separada da minha família por pouco tempo. Nunca poderia imaginar que levaríamos 14 anos até voltarmos a viver juntos. Na China era difícil viver sendo uma jovem garota sem minha família. Eu não fazia ideia de como seria a vida como uma refugiada norte-coreana, mas logo descobri que isso não é apenas extremamente difícil, é também muito perigoso, já que refugiados norte-coreanos são considerados na China como imigrantes ilegais. Por isso, eu vivia constantemente com medo de que minha identidade fosse descoberta e de que eu fosse repatriada e tivesse um destino terrível de volta à Coreia do Norte.
Então tá aí, esse é um relato de uma garota norte-coreana que fala da sua fuga da Coreia do Norte para a China aí, né? Num tempo de muita escassez que ela viveu. Tem aqui um pouquinho sobre o que é repatriação, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que ela está falando. E vamos para a primeira questão. Indique qual é o tema tratado pelo relato pessoal lido. Qual é o tema, gente? Sobre o que ela fala? Qual é o assunto desse relato? O tema do relato é a fuga da narradora da Coreia do Norte. Ela fala sobre a fuga dela da Coreia do Norte num tempo de escassez vivido aí em todo o país, ok? Número 2. A narradora personagem do texto utiliza a primeira pessoa para escrever o texto. Descreva a importância desse uso para o texto e escreva sobre a importância dele para o relato pessoal. Então, a gente vai falar sobre a importância da primeira pessoa, não só neste texto, como no relato pessoal como um todo. Nos relatos pessoais em geral, assim como no relato lido anteriormente, o emprego da primeira pessoa é importante para mostrar para o leitor que os fatos narrados foram vividos pelo próprio narrador, ok? No número 3, a gente tem aqui questões de múltipla escolha. Indique qual das alternativas seguintes apresenta uma característica do gênero relato pessoal que está presente no texto Minha Fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Vamos ver. Letra A. Verbos no tempo presente para dar a sensação de algo que acabou de acontecer. Os verbos não estão, a maioria dos verbos não está no tempo presente, sim no passado, tá? Uso da primeira pessoa do plural para retratar o coletivo dos coreanos que querem fugir da Coreia. Não, foi usada a primeira pessoa do singular. Ela está falando de uma experiência vivida por ela e não pelos coreanos, né, como um todo. Na letra C, o uso da primeira pessoa do singular e verbos no tempo passado. Sim, é essa daqui, tá? É só conferir lá no texto que vocês vão ver que ela usa primeiro do singular e os verbos estão, em sua maioria, no passado. Letra D, falta completa de adjetivações. Não, ela fala sim um pouquinho, tratando aqui do ponto de vista dela, né? Vamos colocar aqui como exemplo, ó. No final aqui, por exemplo, ela coloca, ó, eu não fazia ideia de como seria a vida de uma refugiada norte-coreana, mas logo descobri que isso não é apenas extremamente difícil, mas perigoso. Então, ela está usando aqui alguns adjetivos para mostrar a perspectiva dela, a visão dela sobre esse fato, ok? Então, não podemos dizer aqui que há falta de adjetivação, tá? Então, é a letra C que é a correta, tá? Número 4. A leitura desse texto pode nos fazer lembrar de um problema social presente em nosso meio, a xenofobia. Você sabe o que é isso? Procure ler o significado dessa palavra. Após isso, escreva um pequeno parágrafo, dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Eu coloquei aqui a definição de xenofobia, caso você não conheça. Xenofobia é o nome que nós utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras ou por serem enxergadas como estrangeiras. Então, xenofobia é a aversão a estrangeiros, ok? Pode ser esse ódio, essa aversão às pessoas estrangeiras. Essa aqui é uma questão que você vai redigir, então, um parágrafo falando o que a gente pode fazer para acabar com a xenofobia na nossa sociedade. Porque isso não é legal, né? A gente não deve odiar uma pessoa simplesmente por ela ser estrangeira. E o que a gente pode fazer, então, como sociedade, para mudar isso? É uma resposta pessoal, você vai pensar aí no seu contexto, na sociedade em que você está inserido, o que você acha que pode ser feito para mudar. Põe as suas ideias aí, escreva direitinho, pontue, né? Olhe a ortografia do seu texto, capricha aí. Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.